Muito boa tarde, muito bom dia, muito boa noite. Deus o abençoe, ilumine os seus caminhos. Lembra-se de toda manhã que você é querido, você é especial, você é gigante. Que Deus o abençoe grandemente. E como sempre, eu recomendo você ouvir este áudio quando você estiver indo dormir. É muito bom, gente. Façam isso, eu recomendo. Quando vocês estiverem indo deitar na cama, põe este áudio, gente. E fecha os olhos e escutem. É muito bom. E eu espero que seja tudo bem com vocês, né? A Páscoa tá aí. Páscoa, coelhinho da Páscoa, né? É um símbolo aí da Páscoa. Nós que já estamos evoluídos, nós já cresceu, nós estamos aí, né? Mas nada que uma mini paçoca ou um docinho pé de moça, um docinho ali que faz doçar a alma, né, gente? Um doce é bom, um doce é bom. Tem vezes que a gente acorda na vontade de comer um doce, depois do salgado vem aquele desejo de provar um doce, mas faça o possível, gente, para você ter pelo menos um doce para adoçar a vida, nem que seja uma bala de 5 centavos, sabe aquelas balinhas de 5 centavos? Nem que seja só para adoçar a tua vida, né? O doce, como conhecido no dia de hoje, o açúcar, no povos antigos era o mel. Então, tem um provérbio que fala assim, não coma muito mel, pois o mel possa te fazer, né, mamar. Também fala, como mel para que, né, doça a vida. O mel tem liberação de dopamina, tem uns hormônios aí muito bacana. Às vezes é bom você comer um, mesmo que seja só, né? Mas a Páscoa é errado ou é certo? É errado você comemorar a Páscoa nessa cerimônia? É errado, gente, você comemorar a Páscoa, porque tem muitas teologias, muitos paradoxos, que muitos evangélicos crentes não comemoram que as cerimônias de datas especiais, Natal, festa junina, Carnaval, Páscoa, mas varia, tá entendendo? Para vocês verem, muitos cristãos consideram os costumes modernos como ovos e coelhos de Páscoa como origem pagã, não bíblica, e alguns evitam celebração por esse motivo. Nós temos que saber sobre isso aí, né? Porque a Páscoa é uma coisa pagã, ovos pagã, coelhos pagã, pode ser, mas nós temos que olhar lá na fonte, né? A origem do Antigo Testamento, instituída em Êxodo 12, celebra a noite em que Deus poupou os filhos de Israel, marcando a libertação da escravidão. Quando estava lá nos Egito, né, o povo de Israel de Egito, eles estavam lá no Egito trabalhando, sendo escravo. Eu acredito em outra mitologia que aquelas pirâmides dos Egito foram construídas também com a ajuda de mão de israelitas. Naquele tempo, né, as pirâmides do Egito é uma enciclopédia muito gigante, gente. Vocês que vejam as pirâmides do Egito, aquele império gigante, o império do Egito foi fartura, foi rico naquele tempo, né? Então, quando a Páscoa foi liberada, foi a celebração quando eles saíram do Egito, foi lá pro deserto, né? Teve aquele maná que desceu do céu, foi bênção, eles murmuraram, mas, né? Agora do Novo Testamento, a Páscoa aponta para Jesus como Cordeiro de Deus, que sacrificou para o perdão dos
pecados. Ou seja, a Páscoa para os cristãos, acho que até os testemunhos de Jeová, os mormons, para esse grupo aí que crê em Jesus, né? É como fosse um dia de perdão, né? Perdão dos nossos pecados, perdão pelas nossas falhas. Então a Páscoa é mais ou menos isso. A Páscoa que nós vê é o quê? Que nossa geração aqui vê, né? A Páscoa, não sei se algum de vocês foram criados em uma percepção que desde pequeno a Páscoa para você é como fosse a Páscoa de perdão, de evangélico. Aí seus olhos, sua influência está apontada nisso. Mas aqui nós está apontando a Páscoa como ovo de Páscoa, coelho, chocolate, essas coisas. Nós está debatendo esse assunto. É errado você comemorar a Páscoa? Aqui está dizendo que muitos cristãos falam sobre que é uma coisa pagã. A origem da Páscoa é uma coisa pagã. Lá no início, tudo, irmão, conselho que eu vou para você, minha querida irmã, conselho que eu vou te passar aqui, querido irmão, é tudo que você procurar, tudo que o fulano falou alguma coisa ali, gente, vá na fonte, vai no início, pesquise vai lá no início, vai diretamente na fonte. Tipo assim, imaginei, por exemplo, 3 pessoas em fileira, 1, 2, 3. Aí passou aqui, uma passou para outra, a outra passou para outra e a outra. Aí nesse desembolo aí deve ter acontecido uma interferência. Aí o que acontece? O que você tem que fazer? Você tem que ir lá na fonte, sair desses 3 e lá no início perguntar àquela pessoa que realmente aconteceu aquilo de fato. Eu vi uma notícia que eu vi uma notícia que vão exterminar a inteligência artificial. Vá na fonte, pesquisa, vá no início, é na fonte que nós temos que pesquisar. E a mesma coisa aqui, na origem da Páscoa, a gente tem que olhar qual foi o princípio da Páscoa, o que a Páscoa fez, qual que é o princípio da Páscoa, você está entendendo? E assim vai, domingo de Páscoa, a Bíblia não ordena a celebração anual de ressurreição no formato atual. Muitos dos símbolos modernos são vistos como adaptação tradições antigas, igual eu tô falando aqui, a tradição. O apóstolo Paulo apresenta Cristo como verdadeiro Páscoa, e os cristãos celebram a ceia do Senhor em memória do sacrifício do Senhor Jesus, em vez de uma festa anual, conforme interpretam alguns grupos. Em resumo, Páscoa como evento bíblico, libertação, sacrifício a Cristo é fundamental para a fé cristã, mas uma comemoração moderna, como as tradições pagãs, não é bíblica. Olha para vocês verem, né, gente? Para vocês verem, né, gente? Então, a ceia do Senhor pode se considerar como para vocês verem, né? Na Páscoa tem 3 raízes: tradição judaica, veio das festivais pagãs de primavera, gente. Olha para vocês verem o significado, a palavra embaixo. Gente, pra você ver, a palavra Páscoa em hebraico significa passagem, né? É igual celebra, é um evento que vem lá na origem, que vem lá da origem de lá. O ritual nome refere-se ao momento em que o anjo da mão passou por cima das casas marcadas com sangue do cordeiro, poupando os primogênitos de Israel, gente. Você lembra quando houve assim, quem tiver o sangue do cordeiro passar pelas portas, não vai passar na porta tuft. Tem muito interessante a Páscoa, né? Significa para dar uma passagem. Aqui, para vocês verem. Para você verem, o coelho. O coelho é um símbolo que representa a Páscoa. Mas aqui, o antigo símbolo de fertilidade, renovação. O seu animal que se reproduz rapidamente e é o primeiro a sair das tocas após o inverno, gente. Olha para vocês verem, então o coelho
é o símbolo da fertilidade e da renovação por sua animação que reproduz rápido. O ovo representa o nascimento e a vida nova. Antigamente, ovos de galinha eram coloridos à mão e os ovos de chocolate surgiram apenas no século na França. Século, vamos tentar ler esse século que é um X. Tenta interpretar esse século aqui, gente, ó. É um X, um V e 3I. Então o X é o 10, o V é o 5, então a gente está no 15, então foi no século 18. X, V, I. Eu não sei se está certo, não. No século 18 começaram a surgir os ovos de Páscoa, mas antigamente era ovo de galinha pintado colorido à mão. E é igual aquele trecho lá do Túmulo do Cristo, né? Onde que até nesse desenho, ó, o ovo vai escondendo lá. Eu acho que tinha muito isso. Mas o coelho significa a fertilidade, gente. Vocês sabiam disso? E a fertilidade significa o quê? A capacidade natural de procriar, influenciar por fatos, comunidade, estilo de vida, Nossa, gente, que legal. Fertilidade. Olha para vocês verem, o coelho é apresentado por reproduzir rápido, tá entendendo? Acredito eu que a reprodução do coelho é muito rápido. Então, é por isso que o ovo da Páscoa é assim. É interessante. É bom se aprofundar. É muito bom para aprofundar. Então, muita gente procura. Então, resumindo, né, gente? É errado você comemorar a Páscoa? Você que é, né, doutrina? Gente, é uma vontade de você sincero. Tá aqui falando pra gente que é uma coisa pagã. É pagãos. E nos 10 mandamentos fala: não adorarás outros deuses, adorarás somente a Deus. Então nós temos que olhar a fonte, o início, como eu falei com vocês. Tá dizendo aqui que a Páscoa é uma coisa pagã da fertilidade, que o coelho é representado como da fertilidade, que reproduz rápido, e o ovo representa, né, a reprodução, né? É top, gente. Muita gente fala assim: ah, tem nada a ver, tal, tudo, mas, né, o que me cutucou aqui foi pagã, festa pagã. E nós que tá tentando seguir os 10 mandamentos de Deus, falam: não adorarás outro Deus, adorarás somente a Deus, né? Mas é isso, um doce muito interessante, gente. Mas vamos seguir com fé. Agora, é errado você presentear o ovo de Páscoa pro seu menino? Ô, gente, igual eu falo, né? Eu acho que, na minha percepção, vai de cada um. Se tá falando que é uma festa pagã, a gente não pode comemorar uma cerimônia, né? Deixa eles festejar pra lá, mas não sei se você pode dar um brinde pro ovo de Páscoa, meu menino. Eu acredito que não tenha nada a ver. Eu acho que você pode sim doar um chocolate no dia da Páscoa, ou se quiser deixar passar um dia depois, né? Falar assim: eu quero te dar um ovo de Páscoa, querido filho. Eu quero te dar um ovo de Páscoa, querido filho. Porque é menino, né? Menino vê ovo de Páscoa e quer o ovo de Páscoa. Então não tem nada a ver você doar um ovo de Páscoa, né? Eu acredito que você pode doar sim, mas você não pode cerimoniar, fazer o que? Praticar a festa, festejar essas coisas, tá entendendo? Porque tem tudo no início. Como que surgiu a Páscoa? Com a celebração. Olha pra você ver. Foi a libertação disso. A Páscoa veio quando Moisés não, o pessoal do Egito fugiram, né? Do Egito. Então é isso, gente. Muito obrigado. Deus ilumine cada um de vocês. Eu peço perdão por estar falando aqui às vezes nada com nada, mas é isso. Então, resumindo, vamos resumir que vai ficar bem bacana. O
título é errado a gente comemorar a Páscoa? Qual que é a origem da Páscoa? A origem da Páscoa antes veio lá do povo do Egito. Os escravos do Egito que construíram aquelas pirâmides foram libertos. Diante daquilo ali foi a Páscoa, o que de celebração, foi o que de renúncia. Novo Testamento de Jesus é sobre o sacrifício, é sobre o que Jesus perdoou nossos pecados, perdoou nossas falhas e sobre a fertilidade, que no povos antigos era como pagã, pois o ovo, o coelho apresenta a fertilidade, a reprodução. Pode ser que não tem nada a ver, gente, mas nós temos que olhar lá no início como que era feito, né? O ovo de Páscoa. O ovo de Páscoa, no início, o ovo era colorido pelos ovos de galinha, desenhar à mão, e foi construído pelos séculos 18. De lá para cá, o ovo de Páscoa começou a ser achocolatado e assim por diante. Então, se a gente quer seguir os 10 mandamentos de Deus, não adorarás outros deuses, adorarás somente a Deus. Se é uma celebração pagã, corta, né? É errado você doar um ovo de Páscoa para sua filha, para sua filha. Não é errado, doa um ovo de Páscoa, abençoa com o ovo de Páscoa, um chocolate, uma bala, o que tiver nas suas condições. É isso, gente. Deus o abençoe, ilumine e vamos seguir em diante.